Elas são mães, são colegas, são companheiras da comunidade. Têm uma imensa responsabilidade com o trabalho que, além de prevenção, é social. Se chamar elas apenas pelo sobrenome, pouca gente vai saber. Mas eu tenho certeza que a comunidade escolar não só conhece, como já reconhece a importância do trabalho que é feito. Além disso, parte daquilo que é pensado nas salas de aula é levado, infelizmente às vezes, até a delegacia de polícia. Por isso, a extrema responsabilidade. O programa é Papo Responsa e aqui é outro papo. E para falar sobre esta responsabilidade, hoje o nosso estúdio recebe a Magda Gal e também a Francisca Harden, duas policiais que, antes de mais nada, também conseguem interpretar aquilo que chega num programa fundamental da Polícia Civil do Rio Grande do Sul chamado Papo Responsa. Quero dizer que é um prazer receber vocês aqui, Francisca e Magda. A gente fala sempre nos plantões ADP sobre o cotidiano da cidade e sempre fala sobre a responsabilidade que vocês têm, né? De lá na ponta, às vezes, receber uma demanda inesperada, porque é muito isso que acontece e vocês vão falar muito mais agora sobre. Nesse tempo de polícia, vocês devem ter visto já tudo, ou quase tudo, né? Quase tudo. Sempre falta alguma coisa. Quando pensa que viu tudo, né? Francisca Harden, 13 anos de Polícia Civil. Ela começou lá em Gravataí e veio para Santana do Livramento. Se disser que ela é bióloga, ninguém vai saber, mas hoje ela é. Mas se precisar interpretar lá uma bactéria, um negócio lá, se precisar ir para o microscópio. com certeza. Ainda tem, né? Do outro lado, a Magda, se precisar falar de macroeconomia, de econometria, se puxar pela memória. Tem que puxar bastante. O mundo da economia perdeu um economista e ganhou um policial civil. As ciências biológicas perdeu, né? As ciências biológicas perdeu uma pesquisadora e ganhou um policial civil também. Para nossa felicidade desse lado de cá, porque vocês trabalham. O programa Papo Responsa, ele tem um olhar debruçado sobre crianças e adolescentes, pais e mães e professores de um modo geral. Né? Exato. Como é que começa esse programa? Como é que vocês começam a mergulhar nesse programa? Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Kleiser. Fala aí. Bom, boa noite a todos, né? Bom, em primeiro lugar, né, Kleiser, deixar bem claro para toda a comunidade que eu e a Magda, né, nós trabalhamos na DPPA. O que é a DPPA, né? A Delegacia de Pronto Atendimento, né? Aquele plantão ali da faixa, famoso, que é a primeira coisa que a gente identifica para esses adolescentes quando nós começamos nossos papos de responsa, explicando o nosso trabalho, que nós estamos ali no momento de folga, atendendo e conversando com eles. E a policial tem folga, Francisca? Não tem. Boa pergunta. Pergunta interessante, né, Magda? Hoje nós estaríamos de folga, né, Magda? Mas com todo o prazer estamos aqui conversando contigo e com a comunidade. Bom, em relação ao projeto Papo de Responsa, que nós trabalhamos, né, Magda, há 8 anos, pode-se dizer trabalhamos Sim. bastante. Ele foi aderido pela Polícia Civil, né, em 2017, mas nós já trabalhávamos antes disso com o projeto TPPA na comunidade. Tá? Então, nós só estendemos, trocamos o nome e participamos de uma forma mais da galera. Né? Sim. É um papo de responsa. Então, é uma conversa, é um momento de desenvolver, além da cidadania, que é um dos objetivos do projeto, também de pulverizar sobre a cultura da paz. Nós não chegamos falando em paz, né, Magda? Mas sim em respeito, em união. E em qual a necessidade, né? Por que aquela escola nos chamou, né? As professoras conversam num primeiro momento e nos explicam isso aí. Que é bem importante, né? Saber aonde mais eles precisam ouvir, né? E quem sabe falar também. Magda, vocês são mães, antes de tudo, né? Vocês são mães, são irmãs, são esposas, são amigas, são vizinhas, são tias. E no caso específico de vocês, policiais. Como é que uma mãe, duas mães, uma de duas meninas de 2 e 5 anos, um pré-adolescente ou adolescente de 12 e 15, como é que vocês enxergam esses adolescentes nos locais que vocês atuam, nas escolas, nas palestras, né? Como é que vocês enxergam esse universo que vocês têm mergulhado, né? E o que vocês conseguem levar daquilo que vocês já interpretaram do dialeto, porque essa gurizada fala em dialeto, né?
dos filhos de vocês, a Francisca talvez ainda não, porque as gurias recém estão, né? Mas desse dialeto, vocês acham que o fato de ser mães e conviver com adolescentes, pré ou com crianças de 2 e 5, facilita o trabalho de vocês? Com certeza, sim. Com certeza, porque a gente tem outro olhar, né? Chega mais pertinho do microfone. A gente tem outro olhar para eles. Bom, eu sou suspeita para falar, mas eu adoro adolescentes. Todo mundo, né? Chegou a dar aula? Não, mas eu dei aula na faculdade. Na faculdade. Ah, sim, sim. Porque também, às vezes, tem o pessoal da quinta série na faculdade, né? Às vezes eles são mais infantis, né, que os próprios adolescentes. Mas eu não sei se é porque eu tive uma adolescência muito boa, né? Então eu me vejo neles. E vejo quantas coisas eles têm que eu também tive, quantas dúvidas, né? Que mundo que está se apresentando para eles que é muito diferente do que eles tinham quando eles eram crianças. Uhum. E muita falta de informação, o que eu vejo atualmente, assim, ó, que eles parecem que eles sabem tudo, porque adolescente sabe tudo. Eu também tive 14, 15 anos e me achava, né, dona da verdade. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente faz umas perguntas básicas sobre algumas coisas que são, né, que a gente imagina, não, isso eles sabem, né? É uma questão de, por exemplo, do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, é coisas básicas, e eles não têm noção. Então, às vezes, a gente pergunta para eles assim, vocês sabem o que é uma violência sexual? Vocês sabem o que é um estupro? E, às vezes, eles não têm noção. Ou têm uma noção muito deturpada do que é a realidade. Então, o que eu sinto, né, nesses adolescentes de hoje é isso. É muita desinformação. Embora eles tenham todo o acesso do mundo à informação, suporte, que a gente, né, nem imagina. Eu não imagino eu com 14, 15 anos ter o que eles têm. Né? O acesso, pegar um celular e saber tudo do mundo. Nós íamos para uma biblioteca, nós íamos numa enciclopédia, buscar, né? No Xerox. E hoje eles têm tudo ali, na palma da mão. Sem contar que as professoras sempre dizem, né? Elas já falaram tudo aquilo, né, Magda? Mas parece que eles não escutam. Ou os próprios pais, né, muitas vezes. Sim, precisa entrar alguém na postura de polícia, apenas para repetir ou para pincelar, né? Porque nós não vamos lá para assustar ninguém. É para conversar, né? Trazer para a realidade. É nesse momento, quando vocês chegam no local, seja no salão de atos da escola, ou na sala de aula, é nesse momento que eles percebem, opa, o assunto é sério. Vocês acham que é aí que eles acham que o assunto é sério ou também... Eles se assustam um pouco. Depende no primeiro momento eles se assustam. Depende do assunto e a comunidade que, né, Magda, nós atendemos escolas municipais, estaduais, particulares, zona rural, centro, bairro, né? E a gente sente, dependendo do assunto, a gurizada para, né? Eles se olham, tudo para e tu sente assim, poxa, aqui tem a necessidade de trabalhar melhor isso, né, Magda? Esse é o ponto. E vocês estão falando, né? Eu já acompanhei o trabalho de vocês, já vi. Tem 3 características muito distintas, né? Entre a conversa que é mais formal, que é necessária. A Mirelle, por exemplo, que não está aqui, já é mais despojada, mais, né? A lemoa. Isso, e a gurizada vai se identificando, etc. e tal. Ao mesmo tempo que vocês estão falando, vocês, óbvio, que estão observando, né? Porque o olhar é treinado para isso. Quantas vezes vocês percebem que tem alguma coisa equivocada ali a cada palestra? 1, 2 vezes? Olha, porque toda palestra tem essa percepção, né? Muitas. E em todas elas, eles nos procuram no final. Alguns querem só dar um beijo na policial para tirar uma fotinho. Tirar uma foto, as meninas. Um que legal. E quem não conhece eu e a Magda, né, pessoalmente, geralmente estamos juntas, né? E a brincadeira surge, que eu levo ela da minha segurança, né? Porque eu sou pequena e ela é grande, né? Eu sou baixa, ela é alta. Então, que eu venho aqui, né? O pessoal com a minha segurança, Magda, qualquer coisa, falem com a Magda. Então, até essa questão de autoestima das meninas que são mais baixinhas, ou dos meninos, ou aquela questão do bullying, a gente, nesta ideia, né, Magda, da brincadeira, a gente começa a articular esse tipo de assunto, que, na verdade, acaba ocorrendo direto nas escolas, é um crime, né? Hoje bullying é crime, nós explicamos, e eles se olham, depois eles pedem para tirar uma foto, mas não pede altura para ser policial civil, coisas assim, entendeu? Então, nós abordamos desta forma. Então, em média, assim, Cleise, eu acho que, posso dizer, mais de 7, 10 vezes eles se olham, 7 a 10 procuram no final para relatar alguma situação, ou para fazer alguma denúncia, né? Qual foi a pior situação que vocês já receberam nesse período aí? Quais foram os piores relatos que vocês já receberam?
Por razões óbvias, a gente não precisa saber nome, nem de qual Sim. escola, nem de qual bairro, mas quais foram aquilo que impressionou vocês a ponto de vocês saírem do local e começar a trabalhar imediatamente? Bom, Deve ter alguns, né? na verdade, com o papo nunca foram tão, né? Mas com outro programa que é o Libertar, que é aquele que a gente faz. A partir desse ano, nós começamos Todas as ocorrências, né, Magda? Abuso, essas questões de violência sexual contra crianças e adolescentes são o primeiro ano são as mais pesadas. E vou te dizer, Cleice, embora as pessoas não tenham noção, porque são crimes que não vêm a público. Esse é um assunto muito sério, né? São os crimes que maior número contra crianças e adolescentes são o que nós temos aqui. Na verdade, em 2016, né, no primeiro ano do projeto TPPA da comunidade, foi preso, né, um estuprador. Nesse sentido, a criança denunciou, a adolescente denunciou. No projeto. Este ano tivemos mais um fato também que iniciou-se a denúncia no projeto, também dentro de uma escola com mais uma prisão. Então, eu acho que de todas o que ocorre é o que mais nos choca ainda, né? Nós somos mães, são crianças, né? São adolescentes. Muitas vezes, né, Magda, a denúncia ocorreu quando eles ainda eram crianças. E aí tem o alerta, a primeira pergunta, né, Magda, quando você aborda esse assunto, vocês adolescentes, gurizada, quem tem irmão menor em casa? Bom, a maioria levanta a mão e a gente começa a abordar. Cuidem das crianças. Aí começamos neste momento sensibilizá-los, né? Cuidem os irmãos, dizendo o porquê e para que eles, né, percebam o que poderá estar acontecendo com eles ou não, né? A Magda tocou num aspecto importante no começo da nossa conversa aqui, que é dessas outras realidades que a gente viveu, né, no período analógico, né, de ter que buscar informação no livro, ir para a biblioteca e tal. Hoje eles buscam informação nesse equipamento que está aqui e a gente também, né, toda hora, o telefone celular. Esse programa está indo ao ar no domingo, hoje domingo, nós gravamos na quinta-feira. E na quinta-feira, né, quando nós gravamos o programa, pela manhã, a Polícia Federal, que é uma outra força, efetuou uma prisão aqui em Livramento de mais um indivíduo, né, suspeito aí por abuso sexual e armazenamento de conteúdo pornográfico. Esse material é trocado pelas redes sociais, né? Muda a abordagem de vocês para que essas crianças e adolescentes entendam o risco que elas correm nas redes sociais e mais. Vocês conseguem fazer com que esse alerta ele chegue até os pais? Ou vocês também percebem que às vezes os pais, não, eu vou dar o telefone para o meu filho porque para não me incomodar, eu vou dar o telefone para ele. Como é que está isso? É que, na verdade, Cleiser, eu te digo assim, eu tenho filhos da tecnologia. Meus filhos, desde muito cedo, os dois sempre foram muito ligados em tecnologia, celular, videogame, computador. Né? Gostam que é inevitável, da área. E tem interesse, né? Meu filho quer ser programador. Legal. Né? Então, o que eu digo? Não é que eles não tenham acesso. É impossível tu querer que teus filhos hoje em dia não tenham acesso à tecnologia, à internet. É querer criar eles numa bolha que nunca mais vai existir. Porque o mundo sem internet não vai existir novamente. A gente não vai regredir. Claro que talvez culturalmente a gente pense, né, a sociedade está regredindo. Sim. Mas nesse sentido não vai ser. Né? Então, o que a gente fala muito, e principalmente quando eu fiz a capacitação do Libertar, que é específico a questão dos crimes sexuais virtuais, é a questão do controle dos pais. Né? Porque a criança ou o adolescente não tem essa noção. Eles não têm capacidade de perceber aonde eles estão chegando e o que está chegando para eles. Então, é o controle, é o pai e a mãe, não só a conversa, como sempre foi, né? A gente fala a conversa com relação às drogas, com relação ao álcool, sobre iniciação sexual, tudo isso que a gente tem que conversar. A conversa sobre essa tecnologia nova para nós, né? Principalmente para a minha geração, e que tu tem que ter aquela orientação. E o que acontece? O que eu vejo, por exemplo, quinto, sexto ano de escola, que eles já estão nas redes sociais. Né? Com 12, 13 anos, né? Não, 11, 10. Né? Eu já fui em escola que tinha meninas de 9 com perfil no Instagram. Tá? Quando eu chego e falo, olha,
a coisa não é assim. Vocês, para criarem uma conta no Instagram, vocês não colocaram a idade verdadeira de vocês. Quem é que colocou? Quem é que está vendo? Então, nessa idade, eles são muito sinceros, né? E se entregam. Aí você consegue levantar. A minha mãe fiscaliza. Ai, a minha mãe que fez, está no nome da minha mãe a conta. Eles vão se entregando e se assustam. Porque eu tenho aquele feedback de conhecidos meus, ou até de filhos de amigos, que as minhas amigas depois me dizem assim, a fulana ficou assustadíssima com aquilo que vocês falaram sobre né, Instagram, sobre os perigos da internet. E a gente, muitas vezes, a gente não quer assustar. Sim, Né? quer alertar. Mas alertar, coisa que eles não têm. E muitas vezes os pais também não sabem, porque os pais são da nossa geração. São analógicos também. São analógicos. Então, eles também não têm esse conhecimento. E essa abordagem, assim, todas as escolas solicitam, né? Toquem sobre os assuntos sobre os crimes virtuais, o famoso nudes, compartilhamento, aí tu parte para outros atos infracionais, né? Quando estamos falando em adolescentes. Então, falamos muito sobre isso, né? Sobre essa ideia, assim, ó, pessoal, não vão ficar impunes, né? Toda essa questão, né, que a gurizada acredita, né, que nunca vai dar nada. Deixamos claro, assim, ó, que as escolas, muitas vezes, tentam resolver assuntos policiais sem envolver a polícia para protegê-los, né? Deixando claro isso para os adolescentes, né? Às vezes eles acham muita graça das professoras, nesse sentido, quando elas falam alguma coisa, ou mais uma ata escolar. Na verdade, as escolas tentam protegê-los de uma situação que já envolve a polícia, que muitas vezes a polícia precisa e vai, né? Sim. Só que, como disse a Magda Kleiser, não vai ter uma mídia, eu não vou chamar o Kleiser para ir na porta da escola para filmar o aluno e a professora. Não, muitas vezes acontece. Então, uma das coisas que a gente mais toca com eles também são as ocorrências que envolvem adolescentes em Santana do Livramento. E crianças, tanto como adolescentes infratores, né? Quando são... Sim. Precisam ir conduzidos pela Brigada Militar ou pela Polícia Civil para um registro, muitas vezes já acompanhados pelo Conselho Tutelar, né, que a rede funciona muito bem na nossa cidade, ou então quando são vítimas, né, de muitos crimes e coisas que eles às vezes nem estão entendendo que estão sendo vítimas, né, Magda? Como é que é na casa da policial? A casa da mãe policial, a casa das mães policiais, tem esse controle dos celulares dos filhos? Daqui a pouco a Francisca vai ter que ter, né? Não vai demorar muito, eu né? Eu consigo ainda, Kleiser. Quem me conhece, quem é da minha família, as minhas colegas, eu ainda consigo. As minhas filhas não têm acesso ao celular. A não ser em momentos assim, ó. Eu estou num lugar que tem mais 5 crianças da família ou não, e todas as crianças estão nos celulares. Aí a minha filha já me pergunta, um dia ela disse, ela brigou com o priminho porque ela queria um celular. Eu disse para o meu marido, nesses momentos, nós precisamos ser mais flexíveis e colocar um desenho para ela ali, porque ela quer, né? Todos estão naquele momento, naquela vibe, digamos assim, né? Vamos ser mais flexíveis, mas não, elas não têm acesso ao celular, tá? Até o momento não tem, nem para... Não tem. Se precisa olhar um desenho por algum motivo, a gente liga a TV, não vou dizer que não coloca um desenho. Até porque nessa idade elas estão sob vigilância constante, né? Então, 2 e 5 anos, assim, né? Não é permitido ainda. Agora, né? Nesta fase eu consigo, né? E na casa da policial Magda, como é que é com os guris? Um de 12 e um de 15. Pela questão da comunicação com pai e mãe, óbvio, né? Sim, a questão do WhatsApp Normal. é algo que... Mas a mãe deixa de ser mãe, passa a ser policial no controle ali, levando em consideração tudo que tu recebe, tudo que tu vê, 22 anos de carreira. Na verdade, Kleiser, eu converso muito com eles, né? Nós temos o horário do almoço, que muitas vezes eles me dizem, mãe, mas tem que almoçar na mesa? Tem que almoçar na mesa. Legal. Porque o horário do almoço na mesa é o nosso horário de conversa. Então, ali sempre surgem assuntos, porque ou eles vêm do colégio com alguma coisa que aconteceu, né? E relatam, e aí a gente já começa a discutir sobre aquele assunto, e a gente conversa muito abertamente. Eu converso muito abertamente com meus filhos sobre tudo. Eles sabem a realidade do meu trabalho, me fazem questionamentos com relação ao nosso trabalho, né? Normal. E eu tento dar uma controlada. Tipo, redes sociais Facebook, Instagram, eles não têm, porque nem tem interesse. Por exemplo, o Santiago, que já poderia ter, não tem interesse em ter. Legal. O pequeno
sei se vai querer, é um pouco mais exibidinho que o mais velho, então talvez queira, mas eles são dos vídeos, do YouTube, né, então o que eles veem eu tô vendo, porque eles colocam nas TVs da casa, né, na maior parte do tempo, então eu tô ouvindo e vejo que eles, vejo, o youtuber tal que fala sobre tal coisa, fico prestando atenção no que falam. Sim. Então, né, até agora nunca peguei nada que dissesse, não, cara, isso aí não dá para ouvir, isso aí, né. E controlo as conversas no celular, né. Mas eles são muito, graças a Deus, são até muito tranquilos até agora. Até porque eles sabem que não é todo mundo que tem uma mãe que é polícia, né. E a minha mãe, ela vai descobrir. Né? Sim. Pode demorar, mas ela... mas eles tentam me enganar um pouquinho. Faz parte da idade. Eu não critico ninguém. São só crianças na minha casa e uma bebê, mas eu penso assim, a minha de 5 anos já argumenta sobre isso. Falou isso aí, ela disse pro menino que ela queria o telefone, a minha mãe vai ter que prender. Então eu imagino assim, se não me emprestar o celular, a minha mãe vai ter que prender. Deu um carteiraço, né? Deu um carteiraço. Então tu imagina assim, as mães de adolescentes, nós não criticamos ninguém. Nós só vamos lá para tentar ajudar, né? E para que eles não sejam vítimas, né, de predadores sexuais, né? Como a Magda relatou no curso que ela fez, e de outro tipo, né, de artimanhas que adultos, passando-se por adolescentes nas plataformas digitais, acabam, né, cometendo diversos crimes contra esses adolescentes. Inteligência artificial tem sido um empecilho no trabalho de vocês, né? E também da vítima, porque às vezes ela não sabe que ela está recebendo um vídeo que não é um vídeo real, ou uma foto que não é uma foto real, né? Se seduz por isso. Como é que vocês têm lidado com isso como preparação? É difícil, a gente sabe, né? A gente está falando da Polícia Civil Gaúcha, a gente não está falando da polícia do FBI, do CSI, né? Scotland Yard, né? A gente sabe a realidade do nosso país, no modo geral, né? Sim. Mas minimamente, como é que vocês têm recebido ferramentas para lidar com a área da tecnologia e trocar informação com o público-alvo, nesse caso, tanto do Libertar quanto do Papo de Responsa? Na verdade, essas ferramentas, muitas vezes, nós procuramos por conta. Por conta. Isto. Então, eu vejo, por exemplo, assim, sigo, né, vários juízes, promotores, policiais, peritos que tem um delegado Barreto, que é gaúcho da Civil, que o Barreto é o meu ídolo, né? Desde que começaram os crimes, esses estelionatos virtuais, para mim o Barreto se tornou meu guru, porque... Nós, a Lince, perdemos uma conta do nosso Instagram há uns 2 ou 3 anos atrás, e quem nos ajudou a recuperar a conta... Delegado Barreto. Ele esteve aqui, né, em Santana do Livramento, no seminário que nós fizemos, a delegada Ana era regional, e ele veio no seminário. Foi em 2018. Foi quando eu conheci ele. E aí quando eu vejo que alguma coisa interessante, salvo, né, passo muitas vezes para as gurias, gurias, isso aqui é legal de ler, isso aqui é legal né, para assim, ter essa noção. Eu sou professora, né? Minha formação, a Magda é economista, mas temos colegas formados em informática, temos colegas em setores muito especializados. Aqui em Santana do Livramento, aqui no nosso município, né? Então a gente sempre pede uma ajuda e aos universitários. Apoio aos universitários, né? E cada um de seu setor a coisa funciona. É o que nós explicamos nas escolas. E até chegar na delegacia, uma mãe de um adolescente, uma professora, alguém pedir essa ajuda, a gente deixa claro assim, vocês não têm culpa de nada. Não sintam vergonha de uma foto. Gente, vamos falar claro, né, Cleiser? Sim. Gente, nudes é alguém pelado, tá tudo bem, não tem problema em tirar um nudes. O problema é alguém tá divulgando, viu, pessoal? Quem está compartilhando, quem está divulgando. Como é um papo de responsa e eles têm que entenderem a mensagem, nós falamos uma linguagem super clara. Sim. Entendeste? E dizemos assim, olha, a Polícia Civil, né? A polícia em si, o nosso trabalho, o plantão policial, lida com pessoas. Nós estamos lá para ajudar vocês. Assim como eu digo para toda a comunidade, se precisarem fazer um registro policial, uma ajuda, né, Maida? Dentro da DPPA tem uma salinha especializada, uma salinha separado, que nós vamos atender 24 horas por dia, funciona. Não vai ser divulgado. Nós vamos conversar, vamos esclarecer dúvidas. Sim, se for necessário um registro, vai ser feito. E vai ser esclarecido. Contem com a ajuda da polícia.
Contem com a conversa, com essa parte profissional. Sim. Fiquem tranquilos, a gente explica assim, ó, com estas palavras. Gurias, como é que vocês, os professores, diretores, coordenadores, eles estão preparados? Eles acompanham o ritmo de vocês, por exemplo, né? Você sente que essa turma já entendeu aonde eles estão, que terreno eles estão pisando? Parece uma coisa assim, não, mas é capaz que o professor não vai ter entendido. Mas é porque a gente sabe que ser humano, né? As escolas são formadas por seres humanos, né? Os professores estão preparados para lidar com esse público, porque muitos dos professores, eles também são analógicos. Professores do século XIX, com metodologia do século XX, lidando com alunos do século XXI, né? Exatamente. A educação é analógica ainda. A educação é um quadro lá na frente, né? Eu sinto, né, na verdade, o que a gente vê quando a gente vai nas escolas, professores apavorados, né? Eles nos pedem e nos mandam mensagens. A gente usa o nosso telefone particular para entrar em contato com eles, né? Embora eles façam um pedido, uma solicitação lá para a Central do Papo em Porto Alegre, a Central nos passa, né? E aí a gente entra em contato. Francisca, tu te vira com esses aqui, que eu me viro com esses aqui. Sim. E aí depois que a gente faz aquele primeiro contato, eles insistem, né, Francisca? Insistem. Ai, por favor, a gente precisa que vocês venham, assim, por favor. Porque a coisa está feia. Porque eles são, assim, ó, mas eu encurralados. sinto uma preocupação, né? Uma preocupação muito grande dos professores. E um esforço muito grande, né? Para trabalharem, né? Para educarem, nesse sentido, né? O ensino. E com essas crianças, eu sinto uma preocupação muito grande. Se os adolescentes não entendem isso, é unânime nas escolas, né, Magda? Os professores nos chamam, eles precisam de ajuda nesse sentido, né? De uma orientação. Mas eles estão, sim, muitos estão super, assim, ó, preocupados e tentando, remando contra a maré ou não, com aqueles alunos. Os professores não desistiram. Esse é o sentimento, claro, eu posso te dizer assim, ó, de nenhuma escola, assim, todas que nós fomos, né, Magda? Os professores não desistem nunca. Sabe, eles querem resgatar, sabe? Eles querem trabalhar. Posso dizer assim, que a gente chega lá, nós somos bem atendidas, bem recebidas, eles participam. Gurias, façam tal pergunta. Gurias, hoje aquele aluno que precisava estar aqui não veio, mas assim, ó, obrigada por estarem aqui, sabe? E a gente começa, eles participam, eles estão preocupados, sabe? E eu sinto um esforço muito grande dessa parte dos professores, assim, da direção, sabe? Querendo, né? Querendo o melhor para os alunos, querendo um resgate, sabe? Querendo efetuar o trabalho deles. Qual é o perfil aqui em Santana do Livramento das crianças e adolescentes que têm sido vítimas de abuso social, econômico? Qual é o perfil? Ou não tem um perfil definido? Não tem, não tem classe social. Isso é o pior, né? Não tem. É que nem a vítima da Maria da Penha. Acontece desde lá na vila até o bairro mais classe A. Não existe classe social para esse tipo de crime. Deixamos isso sempre claro também em qualquer escola que a gente vai. Pessoal, fiquem atentos, assim, quem deixa o filho em tal local, mal conhece a pessoa, os adultos que circulam naquela casa. Não é porque é a casa do fulano, ou porque tu conhece um adulto, uma referência. Nós não conhecemos as pessoas, né, Cleiser? Direito, não tem como tu mandar uma criança ou um adolescente. Dizendo coisas aqui que podem parecer banais para muitas pessoas, né, Magda, que vão nos ouvir, estão nos ouvindo. Essa questão das junções. Ai, meu filho não vai à festa de noite, não vai em clube, mas tem uma junçãozinha ali, no pátio da casa do fulano, né? Que é quase a mesma coisa, só que privada, né? Cleiser, muitas vezes aquela junçãozinha para de manhãzinha na delegacia. Sabe? Ocorrências envolvendo abusos sexuais. Álcool, né? Muita bebida. Entorpecente. Então a gente deixa o uso de drogas. Então às vezes tu tá tranquilo que é uma junçãozinha, são só os coleguinhas da escola, mas tu não sabe quem mais vai aparecer, aonde eles vão ir durante aquela festinha. Então as coisas não são tão simples quanto parecem. Eu não estou dizendo isso porque eu vou. Eu estou dizendo isso porque eu estou na delegacia de madrugada, ou estou de manhã, e as ocorrências vão chegando, né? O nome do programa é Outro Papo, porque a gente fala sem muito filtro, evidentemente que é um limite legal para ser respeitado, por óbvio, né? Até porque ninguém não quer que saia ninguém preso daqui, né? Não tem dinheiro para pagar advogado. Não é o momento, né? Não é o momento. O funcionário público está muito pobre. Mas vocês percebem que os adolescentes e até crianças têm iniciado o consumo de álcool
e substância entorpecente mais cedo? Ou sempre foi assim, no nosso período também era assim, antes era assim, e talvez agora tenha mais visibilidade? Ou realmente agora essa iniciação ao mundo de álcool e drogas listas e listas Sim. tem se dado mais cedo? Bom, eu sou de uma geração diferente da Francisca, né? A minha geração teve bastante uso de drogas, álcool, cigarro. Muito, né? Muito, 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 muito. Bom, quando eu era pequena, a gente comprava cigarro para os pais no armazém da esquina. Quem nasceu nos anos 70 sobreviveu aos anos 80. Sim, com certeza. E Sobreviveu. o álcool também era uma coisa normal. E as drogas, realmente, o pessoal, né, abusava. Tanto que, Enfiava o pé que na tem jaca. de gente sequelada aí com 50 anos, Verdade. né, que a gente conhece, alguns que nem estão mais aqui para contar a história. Eu, na minha realidade, né, que é o meio onde meus filhos estudam e se relacionam, eu vejo eles muito mais tranquilos que a minha geração. Importante. Tá. O cigarro não existe para eles, né? O cigarro tradicional, esse não existe. Eles vêm com uma cultura desde a escolinha, né, que é combatido aquele cigarro, né? E eles têm... Bom, meus filhos, quando viram o pai deles fumando pela primeira vez, tinha um que chorava. Funcionou o negócio da propaganda, Funcionou, né? De não ter propaganda pro de cigarro, né? foi algo assim, ó. O álcool já não é tão fácil, né? Então, às vezes, por exemplo, na tua casa, eles não têm acesso, mas eles vão para essas junções. E a gente sabe essa questão do adolescente, a questão de pertencer ao grupo, né? Então, eu preciso ser igual que eles. Se estão fazendo esse consumo, eu preciso consumir. Sim. Ou eu preciso tomar um pouquinho para me soltar um pouco. Para ser aceito. Para ser aceito, para ir dançar, para ir dar uma namorada. Né? Então, mesmo assim, eu acredito que seja bem menos do que na minha época, que era liberado o consumo e a venda de álcool, né? Porque mal ou bem nós temos leis, não vou te dizer que sejam respeitadas, que a gente sabe que não, né? Principalmente na nossa cidade, é só tu sair aí na noite, vai nos plantões de bebida e tá cheio de menor consumindo bebida. E a gente sabe que é crime, e atualmente é um crime que, inclusive, tem uma pena maior agora. Teve uma reformulação aí nas penas, né? Mas eu acredito que seja bem menos do que na minha geração. Tá? E com relação a drogas também, eles têm todo um conhecimento que a gente não tinha. Tem trabalho da Brigada do Proerd, por exemplo, É maravilhoso. que a gente não imagina, a gente ia Meu filho participou sonhar do Proerd, num Proerd na nossa época. Não existia, nem se imaginava que fosse. Né? Porque, bom, cigarro não fazia mal. Quando eu era criança, cigarro não fazia mal. Né? E o Proerd, queira ou não, tu vai nas escolas e as crianças estão sabendo. Claro que tu vai ter alguns alunos ali que vão aproveitar muito bem isso, né? E tu vai ter outros que não. Porque aí vai ter a realidade deles. Nesse sentido, eu acredito que a realidade dentro de casa, né? Que o nível de educação dos pais, né? Influencia. Que os hábitos dos pais, nesse sentido, eu acho que influencia muito. Você fala muito nisso, mas isso vira estatística quando chega na mão de vocês, já na delegacia. Quando chega lá na delegacia, na mão de vocês, que virou número, virou dado, virou estatística, aí é que dá para entender se esse universo influenciou mesmo lá na formação, né? Na formação de cada um, né? Eu acredito assim, ó, é geral aquela reclamação que a gente escuta na rua, não só nas escolas, né, que as crianças e os adolescentes de hoje não eram como os de antigamente. Não é só questão do uso de drogas ou de bebidas, eu acho que é questão de limites. Talvez muito acesso à tecnologia. Teria que um especialista falar sobre isso, né, Cleiser? Mas talvez muita facilidade que essa gurizada tem, né, ou de convencimento com os pais, ou uma dificuldade da família de impor alguns limites, ou não sei, não posso te dizer, afirmar nada, né? Mas talvez essa dificuldade geral é o que causa, né, esse pedido de socorro nas escolas, né? Não é o uso de drogas e de bebidas, né? É toda uma falta de limites. Já aconteceu de vocês serem surpreendidas na delegacia, algum plantão desses da vida aí, que são muitos, né? De já ter passado um período atrás por uma certa escola e depois receber uma vítima de uma escola
onde vocês já tinham passado algum Muitas tempo vezes, atrás. Sim. Tanto como vítima como adolescente infrator. Infrator. Às vezes eles entram e baixam a cabeça. A primeira pergunta é assim, qual é a tua escola? Onde tu estuda? Aí ele diz, baixa a cabeça, tu assistiu o nosso papo de responsa? Parece que ele está pedindo desculpa, né? Não tá nem impondo, né? Eles baixam a cabeça. Tu assistiu o nosso projeto? Tu assistiu o papo de responsa? Não, ele estava lá, né? Tava sentado. E aí ele, assistia, né? Cara, o que tu faz aí? Sabe? E, então, assim, ó, e esse trabalho é inteiramente preventivo, né? A ideia é que eles não cheguem lá. A gente sempre explica, gurizada, a gente não quer que vocês apareçam lá nesta situação. Ajuda, ótimo. Mas é muito comum, né? Eles chegarem. Tá faltando alguma coisa? Pergunto agora para as policiais. Porque a Santa Casa da Misericórdia tem um dado recente que aponta um número crescente de adolescentes grávidas, né? E há poucos dias atrás, na vigilância, foi feita uma reunião que eles fazem esporadicamente quando algum indicador ele liga o sinal de alerta. No caso, o indicador é mortalidade, né? Mortalidade infantil, assim, alguns casos são suspeitos e aí o pessoal tem que parar para entender, opa. E o que fez eles pararem para entender foi esse número de adolescentes, primeiro grávidas, né? Segundo, o número de óbitos mães adolescentes. Na faixa que cruzaram por vocês em algum momento nas escolas, né? Esse assunto da sexualidade, que não vem dissociado de outras coisas, né? Vocês também, obviamente, que dão pinceladas lá no papo de responsa lá. certeza. Como é que essa turma recebe essas informações? E vocês enxergam que essa gurizada lá tem noção da existência desse universo, porque sexo e sexualidade é isso, tá posto desde que o mundo é mundo. Eles têm noção, eles recebem informação do professor, do pai, da mãe, ou vocês olham para aquela criatura e dizem, ninguém está falando nada para essa gente. Qual é a impressão que vocês têm? Eles têm a noção, eles têm essa informação, mas eu acho que é tudo muito brincado até chegar na gravidez, né? E é tudo muito... eles têm aquela noção assim, nós somos livres, somos donos dos nossos corpos, mas para tu ser dono de uma coisa, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Né? Então, eles têm essa ideia assim, ó, tipo, se eu sou mulher e quero me relacionar com outra mulher, eu tenho essa possibilidade, sou livre. Se amanhã eu quero me relacionar com um menino, eu sou livre. Né? Mas essa liberdade que eles têm na cabeça não é a liberdade deles conhecerem e saberem o que eles estão fazendo. Né? Riscos, então, por né? exemplo, a questão das prevenções contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? O uso de camisinha, por exemplo. Volto lá na minha Sim, juventude, atrás, né? Que nós pegamos aquela primeira fase ali da AIDS, Que né? a turma toda tomou. Da AIDS. Ali foi assim, os termos aqui eles são muito claros, né? Ali foi o cagaço, né? Sim. Os anos 80 ali, a partir de 85, quando a coisa... ali foi o cagaço que essa geração tomou. Opa! Mas o meu vizinho... mata. Né? Mas como que o meu vizinho era saudável e morreu em 3 meses, 4 meses, 6 meses? Como ali foi a coisa deu uma melhorada, né? Mas de lá para cá, com coquetel e tecnologias, toda a né? medicação que existe, as pessoas já não morrem mais. Retrocedemos, né? Retrocedemos. Porque todas aquelas ações preventivas que se fazia não se fazem mais. Verdade. Então, por exemplo, o que eu vejo, gurizada, não usa preservativo. Eles admitem isso para vocês nas conversas? Eles admitem, não te digo tanto nos papos, admitem que eu sei da realidade da gurizada, Sim. né? Que eu tenho acesso. Né? Então, é muito difícil para eles essa realidade. Porque não viram, né? Porque não viram. Eles não viveram aquilo. Eu, quando estudava economia, eu fiz um estágio no hospital universitário. No 4º andar, na clínica médica. Era só, em Santa Maria, só aidético internado no 4º andar, na clínica médica. Então, no mínimo 1 por dia morria. Né? Eu trabalhava ali no setor administrativo, então eu tinha que comunicar aos familiares que tinham que mandar, porque eram pessoas de outras cidades, né? Porque Santa Maria ali é hospital de referência, né? Então tinham que mandar a funerária, que o fulaninho, né?
E tu via assim, ó, o caminhoneiro de 63 anos, tu via a moça que trabalhava na prostituição de 20 e poucos anos, tu via vários segmentos da sociedade ali morrendo por uma doença e depois tu nunca mais ouviu falar disso. Então, ninguém mais se preocupou, não, a gente tem que trabalhar na educação desses adolescentes. Hoje, Porto Alegre, por exemplo, vive uma epidemia de HIV. Gigantesco. E de pessoas jovens, não é de pessoas de 50 a mais. Não, de pessoas jovens. Por quê? Porque não tem profilaxia, porque ninguém se preocupou nunca mais, como tem remédio, tá? Tem medicação, ninguém vai mais morrer, ninguém mais se preocupou em trabalhar nisso aí. Então, o que eu vejo que nesse sentido a ciência avançou e nós, como sociedade, acabamos parando no tempo. E eles não têm noção. Não tem essa informação. Não tem noção. Está falhando a rede nesse aspecto. Quando eu falo a rede Sim. toda, né? Educação, a saúde, a própria escola. Laser, assim, ó, nós abordamos, é tamanho assim, ó, o susto deles quando a gente fala assim, pessoal, estamos numa cidade pequena, vocês têm aqui 15, 16 anos. Vocês já pararam para pensar que aqui a 10 anos, pela estatística, a metade, vamos dizer assim, para não dizer a maioria, já vai ser pai ou mãe? Eles tomam um susto. E né? Pessoal, é agora o horário de estudar. É agora que vocês têm que se preparar a estudar para depois trabalharem e sustentarem as famílias. Eles riem, mas ficam meio assustados, né, Magda? E para não dizer assim que tem muitos que um tempo bem menor já vão ser pais ou mães, né? E temos também, né, alertamos nesse momento que em casos desses namoros, que eles cuidem da saúde em casos de gravidez, nas situações de abortos, que muitas vezes chegam, né, Magda, na delegacia. Só para mencionar, né, Cleise, de forma sucinta, né? Também são assuntos mais delicados, de forma sucinta, que muitas vezes o pai tem conhecimento, a mãe daquele namoro, e a menina só tem 13 anos, 14, né? Ou menos, e a polícia só tem conhecimento do fato quando a Santa Casa chama e está desconfiada de um aborto provocado. Então, cuidem-se de sua saúde, né? Conversem. Porque aí já virou caso da polícia, né? Claro. Aí já virou caso e dá muitas vezes uma tragédia, né? Sim. Porque aí a menina geralmente, quando é só o aborto, às vezes é o aborto e é a morte da menina que provocou o aborto, porque eles provocam o aborto das N maneiras possíveis e inimagináveis. Né? Então, e são ocorrências que chocam, porque, né, a perícia, quando tu vê, a perícia vai lá e fotografa. Acontecem muitos abortos feitos por adolescentes em Santana do Livramento? Acontece. Nós estamos falando de quantos por ano, na média, no chutômetro, assim? Não sei te dizer estatística por ano, mas nós temos vários casos. Todo mês tem? Ou é muito dizer que todo mês tem? Não, todo mês não. Não sei porque se não chegam todos na polícia, né? Tem isso, né? Não chegam todos na polícia. Mas tem bastante. Laser, outro assunto também que nós sempre comentamos com eles, que é bem importante, eles atenderem para o colega do lado, prestarem atenção nos sinais do colega, ou seja, aquele colega que pode estar sofrendo bullying ou não, ou algum problema em casa. E que sinais são esses, Francisco? Que muda o comportamento. Pessoas que podem estar deprimidas, né? Tá mais quieto, não conversa, não quer fazer alguma atividade, tirava nota boa, não tira mais. Esse é um sinal. Parou de tomar banho. Sei lá, tantas coisas assim, ó. Algo que não está normal naquela pessoa. O Kleiser sempre vem pra cá de cabelo cortado e banho tomado. Faz dias que o Kleiser não corta o cabelo e não tá de banho tomado. Só o coleguinha que senta ao lado sabe disso. Por que hoje o coleguinha, Joãozinho de tal, não está mais conversando? Fulaninho não quer mais fazer educação física. Né? O fulaninho que incomodava toda a aula, era danado, aqueles danados. Parou. Silenciou. O que está acontecendo? Prestem atenção nos colegas, nos amigos. Porque muitos jovens sofrendo depressão, ou não quero dizer assim, não identifica o problema, mas chama a professora, chama alguém, vê o que está acontecendo. Não vamos deixar assim que nenhum menor perca a vida, tire a vida. Né? Só um alerta, assim, sucintamente também, estou te falando de alguns assuntos pontuais que nós gostamos de falar assim, ó, prestem atenção nos colegas, cuidem-se. Às vezes essa depressão não necessariamente é por um abuso, mas talvez por uma pressão social, talvez, né? Qualquer coisa. Sim, né? Aquele adolescente que está fora de um padrão, que hoje tu tem Não se aquele encaixou. padrão que a internet dita, né? Principalmente as meninas, né? E hoje é um tema que a gente fala muito, a questão desse bullying praticado
pelas meninas, né? Porque se fala muito dos meninos, se fala muito na questão de gênero, se fala muito a questão dessa misoginia, mas não se fala muito das meninas, né? E tem um universo entre elas que é muito cruel. Perverso. Perverso. Primeiro porque tu tem toda uma internet que tá te jogando assim, ó. Tu tem que ser bonita, tu tem que ter roupa de marca, tu tem que ser magra, tu tem que ter o cabelo maravilhoso, tu tem que consumir. E muitas vezes aquelas gurias ali não têm condições, os pais não têm condições, né? E fisicamente elas não vão ser aquilo ali. Não vão ser aquilo ali, né? Não vão se encaixar naquele modelo ali. Bom, e a partir daquilo ali, né, é que começa toda uma questão, tanto das turmas, né, da exclusão, daquele bullying, ou do próprio adolescente que tem essa crise de identidade, que tem essa necessidade de autoafirmação, que tem essa autoestima muito baixa, porque é normal Nós da sempre fase explicamos, né, da idade deles. Que né? é problema para um, pode não ser para o outro. Daqui a pouco não chega a ser um bullying, né? É uma coisa para prejudicar o colega, mas o colega está se sentindo prejudicado. Aquele que recebe, né? Isso, então assim, ó, vamos atender, vamos prestar atenção, né? Vocês já têm esta capacidade, a gente já tira para eles aquela responsabilidade, né? Vocês podem, né, ajudar, né? Eles pensam muito, a gente nota que muda, né, Magda? Eles param nesse momento, né? Sabe que tem um posto de combustíveis que eu vou seguido lá para abastecer. E tem uma moça que trabalha no caixa, uma menina que trabalha no caixa desse posto, que eu não vou nem dizer qual é a rua, tá? E uma vez eu percebi que ela tinha um monte de cicatriz aqui no braço. Aí uma vez eu percebi, na segunda vez, na terceira. Na quarta vez, só que todas as vezes sempre tinha mais alguém na fila, né? Na hora de fazer o pagamento. Na primeira vez que não tinha ninguém, e aí eu falei assim, olha, eu entendo o que tu já passou, só quero que tu me diga se tu tá bem, se tu precisa de ajuda. Empatia. E eu não falei, porque eu não sabia se tinha alguém... Eu fiz assim, eu entendo o que tu já passou, porque é uma cicatriz já bem curadas, né? Não era nada recente, mas era muito. Pensem num braço todo marcado. Imagina. Muito marcado. E é muito comum. Muito Já vimos comum. muito. E ela essa disse, não, automutilação. agora tá tudo bem. A terapia funcionou. Aí ela assim, mas pena que é pra sempre, né? Tipo, pena não, que bom que Sim. vai continuar tendo esse acompanhamento. Mas é muito nítido. Tá muito ali, entendeu? Ela lembra todos os dias. Todos os dias. Ela se vê obrigada a lembrar, né? Todos os dias. E talvez outras pessoas passem por ali e nem saibam, não viram isso, né? Acham que se arranhou numa cerca. Não, é claro, mas é muito. É muito. Óbvio que eu não perguntei detalhes, não perguntei o que provocou, o que motivou, né? Eu só perguntei mas se ela estava bem. bem. Deste uma atenção. Às vezes é só o que as pessoas precisam. É de um bom dia, é de uma atenção. Exato. Né? É que alguém te diga, olha, eu sei que tu sofreu por alguma razão, ou está sofrendo por alguma razão, e nesse caso, óbvio que eu não perguntei, né? Mas ela estampou ali. Sim. Kleiser, e nesse tá aspecto, bem. eu vou te dizer uma coisa que eu lembrei agora. Nós sempre falamos, né, Magda, sobre os professores, para eles durante o papo, né? Que nós só estamos lá porque os professores estão preocupados com eles e valorizamos a classe. Porque os professores merecem toda nossa consideração, nosso respeito, porque assim eles lutam diariamente com essas situações, né, Magda? Então, assim, sintam-se felizes pela oportunidade de estar aqui, né? E a gente sempre faz uma brincadeira, entre as diversas brincadeiras, né, Magda, com eles. A gente pede, assim, que... Olha, algum dia já disseram pra Magda e pra mim, ó, vocês são o futuro do Brasil. Aí daqui a pouco a gente pede, olha pro ladinho aí, olha pro colega do lado, olha pro outro. Aí eles se olham, né? Tem dificuldade pra virar, né? Olha, vira, olha, gente, não vou continuar enquanto não olhar pro lado. Olhem nos olhos um do outro. Todos olharam. Bom, sentiram firmeza no futuro do Brasil? Vocês são o futuro do Brasil. Né? Aí eles acham graça, dizem que não, porque fica cômico. Essa parte é divertidíssima. Gente, só para vocês entenderem que vocês são o futuro do Brasil. Não sou eu, não é a Magda, não é o Kleiser, não é a professora. São vocês, né? Que vai estar ali depois fazendo o papel de vocês, um futuro policial, né? Professor. Olha, vocês são os futuros médicos, professores, gerentes, trabalhadores dos postos de gasolina.
A gente até olha para trabalhar em posto de gasolina, vocês vão precisar dos antecedentes policiais, assim como para entrar no concurso, para ir colher maçã lá em vacaria, para qualquer Pra emprego tudo. hoje tu Servir o precisa exército. para servir o exército, gurizada, aí já vão fazer 18 anos, né? A gente, na verdade, nós tentamos, né, Magda, dar uma injeção de ânimo. Pode parecer que não é a ideia da polícia chegando lá, mas nós saímos com essa impressão, né, Magda? Vocês já perceberam no meio do público que estava acompanhando vocês, e agora voltei um passo atrás aqui, vocês já perceberam alguém, identificaram alguém com sinal de automutilação que ainda não tinha contado nada para ninguém, e vocês foram as primeiras olha, temos um problema aqui. Já aconteceu? De mutilação eu não tenho. Diretamente Direto assim, nas não. palestras, Não. Já pegamos crianças lesionadas. E adolescentes com mutilação na delegacia. Isso. Na delegacia. E crianças Na lesionadas, delegacia, assim, adolescentes também relatando, pedindo ajuda. Sim. Que Bom, dor e deve ser, né? N casos, né, Kleiser? Muitos que ali no momento não falam, que depois pedem ajuda. Qual foi o pior caso que vocês enfrentaram na polícia? Agora individual, assim, Francisco. Qual foi Olha, pior para mim caso? sempre ocorrência virando mãe antes de ser mãe envolvendo estupro de criança, né? Esse E é o acontece, pior, né? né? Eu vou te dizer, de estar com uma criança na tua frente de 3 anos, de 2 anos, de 4 anos, falando palavras que não seriam normais do vocabulário. Digamos, um exemplo, a tromba do elefante. Coisas assim, não tenho que ter choque mais. Eu acredito, né, Magda? Para mim... Caso real, para mim, o pior foi aquele triplo... Ou atualmente seria um feminicídio, né? Mas na época era um triplo homicídio Mãe, da avó, mãe, avó e enfim, filha. Aquilo me rendeu uma semana sem dormir, né? Nossa, aquilo ali nós Sim, fomos no uma local, semana sem fomos encontrar os corpos no local e... Sabe que eu vou te contar um negócio daquilo ali, Magda? Que aquilo ali foi... São 22 anos de profissão, 23 agora. Aquela foi a pior situação que eu... A pior. Não teve outra. Por 2 razões. Primeiro que a gente foi chamado lá, o papo é outro, isso aqui é uma conversa. Sim, vamos lá. Outro papo. Sim. A gente foi chamado numa quinta-feira, 10 de março, para aquela situação lá em 2008. Houve um homicídio no Prado. Homicídio no Prado, né? Normal. Para nossa profissão, infelizmente, às vezes isso é algo, né? Corriqueiro, Mais né? um. Mais um, lamentavelmente. Chegamos lá e tinha uma multidão na rua, né? E ninguém chegava perto da casa. Que negócio raro esse, né? Que negócio raro, né? Resumo da ópera. Para que nós pudéssemos fazer foto, meu colega Daniel Badra foi até a porta, não conseguiu entrar. O Duda Tabajô não entrou, eu entrei. Eu fiz a foto da menina, que estava à esquerda, estado horroroso, depois da mãe, na casa da frente da avó. Uma semana sem dormir. Porque a situação que estava, aqueles corpos ali, tinha pavoroso. Um ano depois, eu fui entrevistar uma irmã, né, que não morava com elas lá, que era uma moça que já tinha acho que 19, 20 anos, né? Porque o ministro da Justiça na época era o Tarso Genro. Coincidentemente, naquele período, houve um homicídio na pedreira aqui Sim, do taxista. Isso, ali em cima, da menina e tal, né? Então eles estavam entregando demandas para o ministro, cobrando justiça, e enfim, estava aquela coisa toda. Vou tentar um negócio aqui, né? Um ano depois, ainda não havia sido preso o autor lá do triplo homicídio. Tu quer falar do assunto? Não, posso falar, não tem problema nenhum. E aí será que dá para ser lá na frente da casa? Sim. Quando nós chegamos lá, isso eu escrevi no jornal na época, tá registrado, né? Com o depoimento dela. Quando nós chegamos na frente da casa, que seria a casa da mãe da menina, né? Porque a casa da avó já tinha desmanchado. Nós chegamos na casa, na frente, tinha uma senhorinha, assim, de 1,60 m, não mais do que isso, encostada na cerca, uma caminhonetezinha, uma C10 vermelha, carregando uma mudança muito às pressas. Muito às pressas. A senhora está chegando, a senhora está saindo, e chegamos conversando com aquela senhora ali, etc e tal. Ela, não. Eu estou saindo dessa casa agora e estou saindo com pressa. Porque um ano depois, no mesmo mês de março, tá? Naquela semana completava um ano e tal. Porque essa última semana agora, eu dormi toda ela no pátio. Tá vendo aquela laranjeira lá, ó? Eu dormi embaixo daquela árvore todas as noites, porque dentro dessa casa é um cheiro de sangue. Eu escuto uma criança gritando e chorando todas as noites.
E a menina do meu lado, a sorte que tinha grama na frente, porque ela Sim. desmaiou do lado ali, né? Aquilo me arrepia até hoje, porque essa senhora não conhecia o caso. Sim. Nem Ela sabia. ela nasceu e morou a vida inteira em Campanha. E ela veio para a cidade, tinha vindo há 30 dias, porque o patrão faleceu lá e, tipo, eles não, né? E mandaram, despacharam para a cidade, né? Não conhecia nada, não conhecia ninguém. A primeira casa que alguém. Apareceu, ninguém queria. Ninguém queria e ela não. Sobrando. E, Imagina. então, e foi um negócio. Então, esse caso me marcou por duas razões: pelo dia Sim. E um ano depois. e um ano depois, né? E seria um feminicídio. Tinha uma criança ali também, Sim, né? sim. Tinha uma, 3 mulheres, né? tinha uma situação horrorosa ali de abuso também, já naquela época lá. E são 17 anos já, né? É muito tempo, né? E uma coisa pavorosa. Depois ele repetiu o crime no Uruguai, né? Sim. Cleiser, e nesse viés aí, né? É uma pergunta que sempre, quando entra no assunto de violência doméstica, no Papo de Responsa também abordamos esse assunto, né? E sempre alguém diz assim, mas eu tenho uma vizinha, eu tenho uma amiga, tenho uma tia, ou eles dizem até um nome, a minha mãe, eles não têm vergonha, Direto. na minha casa mesmo, mas policial, Francisca, elas apanham porque gostam, elas voltam depois, gente, só um momento, que fique claro aqui como recado para todo mundo que está ouvindo, ninguém apanha porque gosta. Mas ela já registrou, ela já conseguiu a medida protetiva, ela já foi lá, o cara saiu de casa e ela voltou pela segunda ou terceira vez. Gente, nós deixamos claro, ninguém apanha porque gosta. Várias situações, inclusive psicológicas, fazem com que essa vítima reate um relacionamento. E um dos motivos, poxa, ela casou com um cara, ela gosta dele, ou acredita que ainda goste, ou porque ela depende financeiramente, ou também não, ou psicologicamente, porque ele é o pai dos filhos dela, porque ele promete que vai mudar até a próxima, né? Então, assim, nunca julguem uma vítima de violência doméstica, isso fica bem claro, viu, gurizada? Parou esse assunto, ó. Fique bem claro, para mim e para a Magda que atendemos lá, que estamos vendo ela todos os dias, porque todos os plantões têm ocorrências, embora não sejam divulgadas, né, Cleiser, como tu sabe, nós estamos lá e não vamos aceitar de vocês, adolescentes instruídos, que repitam essas palavras. Então, todas as vezes que elas forem lá, elas vão ser acolhidas, bem tratadas, né? E nós vamos, sim, fazer um novo registro, se for a mesma vítima, pedindo a segunda, terceira ou a quarta vez, ela vai ser bem recebida e vai ser protegida. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul não poderia estar melhor servidas e profissionais para atuar nesse programa chamado Papo de Responsa e também do Libertar. Francisca Harden, Magda Grau, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para falar do que é possível, né? A gente sabe que esse é um assunto difícil, delicado e obviamente que tem que se respeitar as restrições, porque ninguém está aqui para expor ninguém, por óbvio, mas o nosso objetivo aqui tocar no assunto para que as pessoas entendam, mas isso existe, né? É isso. E essas são as pessoas que lidam com isso lá, com o seu filho, com o teu sobrinho, com o teu irmão, com o teu primo ou prima lá na escola. E que talvez seja para Francisca ou para Magda que esse adolescente vá um dia tomar coragem de contar, né? Então, e eu tenho certeza que vocês vão acolher como sempre fizeram até hoje. Obrigado por terem aceitado. Nós Muito obrigado. agradecemos a oportunidade, Cleiser. Obrigado, viu, Magda? Não, merece. Que são mães, né? São vizinhas, são colegas e policiais. Outro papo fica por aqui, a gente volta na próxima semana, sempre com um assunto desse naipe, assim, né? E sempre com gente corajosa para responder, a gente tem dito sempre aqui, se tem coragem de responder, nem vem, porque aqui é outro papo. Uma ótima noite, tchau, tchau.